Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, devocional para a lição de número 11, que tem como assunto Missões e a Igreja Perseguida. O textuário da nossa lição diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática da nossa lição diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura diária de hoje, quarta-feira, está em Hebreus, capítulo 13, e versículo 3. É preciso se sensibilizar pela igreja perseguida. Diz o texto bíblico: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Este último capítulo de Hebreus dá a impressão de que o autor tem uma série de questões variadas para discutir e as reserva para o final. Em Hebreus 12, nos regozijamos no Monte Santo e agora discutimos assuntos cotidianos. No entanto, na Bíblia, irmãos, não existe divisão entre doutrina e dever, revelação e responsabilidade. As duas sempre andam juntas. A ênfase desta última sessão é sobre viver pela fé. Se olharmos Hebreus 11, o autor apresentou grandes exemplos de fé. Se verificarmos o Hebreus 12, ele nos deu grandes encorajamentos de fé. E ao lermos o capítulo 13 de Hebreus, vemos que ele apresenta as evidências da fé que devem ser visíveis em nossa vida, quando estamos verdadeiramente andando pela fé, não de acordo com as aparências. A base para a comunhão é o amor fraternal. Como cristãos, sem dúvida, os hebreus, agora aceitando essa nova fé, eles tinham sido rejeitados pelos amigos, parentes. Mas o tipo mais profundo de comunhão não se baseia em relacionamentos raciais ou familiares, mas sim na vida espiritual que temos em Cristo. Uma congregação que tem por alicerce qualquer outra coisa que não seja o amor por Cristo e uns pelos outros não tem como durar. O amor se expressa no interesse pelo próximo. E o versículo 13, ele vai nos falar isso, que é preciso nós nos sensibilizarmos pela igreja perseguida. A igreja somos nós. Nós que fomos chamados de dentro do mundo para fora dele. Não era raro cristãos naquele tempo serem presos por causa de sua fé. Identificar-se com esses prisioneiros poderia ser perigoso, mas o amor de Cristo tornava necessário ministrar a esses santos de Deus. Ministrar, irmãos, a um prisioneiro cristão no nome de Cristo é como ministrar ao próprio Cristo. Quando vemos Mateus capítulo 25, verso 36 e o verso 40, ele diz assim: estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. O verso 40, responderá o rei: em verdade vos digo que, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Em nosso país livre, não somos presos por causa de nossas convicções religiosas, nossa fé, nossa pregação. Mas em outras partes do mundo, a igreja é perseguida. Há cristãos que sofrem por causa de sua fé. Precisamos orar por eles e compartilhar com eles o que temos, à medida que Deus nos der essa oportunidade. Pois com eles aprendemos
os aspectos de um verdadeiro cristão, como o escritor aos Hebreus nos coloca aqui. Nos chama a verdadeira evidência da fé. Deve ser visível em nossa vida quando verdadeiramente estamos andando pela fé e não de acordo com a aparência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo nos ajude a estar cada dia mais sensíveis a orar, a interceder e a sentir os desafios, as aflições que se passa pela igreja perseguida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.